causada pelo imperialismo do século XIX, a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, como era conhecida, foi a primeira guerra em escala mundial e industrial da humanidade. Também considerado o maior laboratório de tecnologias de destruição em massa da era contemporânea, onde morreram mais de 9 milhões de pessoas, entre combatentes e civis. Ao fim dela, os Estados Unidos da América deixam de ser um país periférico e se torna uma potência mundial. Durante a maior parte da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, os Estados Unidos mantiveram uma postura neutra e isolacionista. Na época, a opinião norte-americana era contra a participação do país no conflito. Nesse período, os Estados Unidos possuíam um exército de apenas 100 mil homens e praticamente não havia unidades mecanizadas. Para se ter uma ideia, naquela época, o jovem oficial George Patton ainda tentava convencer, sem sucesso, seus superiores sobre a vantagem aos tanques e blindados em relação à cavalaria. Só depois de ataques a navios mercantes e de passageiros norte-americanos por parte da Alemanha e muita propaganda do governo, foi que o país, em abril de 1917, decidiu entrar no conflito. É importante ressaltar que a guerra era muito mais controversa na época do que se acredita hoje em dia. Havia muita discordância nos Estados Unidos. Muitos americanos, principalmente no sul e no oeste, não estavam nem um pouco convencidos de que a América deveria participar de tal conflito. Episódios que fortaleceram a participação americana na guerra foi o chamado Telegrama Zimmermann. Trata-se de uma mensagem em código do secretário do Exterior da Alemanha, Arthur Zimmermann, ao embaixador alemão no México. Zimmermann negociava com o México a declaração de guerra aos Estados Unidos para recuperar os territórios perdidos na guerra. O telegrama acabou interceptado e decodificado pela inteligência britânica. A Alemanha desejava que os Estados Unidos desistissem de interferir no conflito europeu. O efeito foi o contrário na opinião pública norte-americana. A entrada norte-americana no conflito foi decisiva para a vitória da Tríplice Entente, pois todos os países envolvidos tinham graves crises internas. A Rússia enfrentava a Revolução Comunista. Na França, as tropas se amotinaram, enquanto a Inglaterra estava com a economia quase entrando na beira do colapso. Até mesmo entre as potências centrais ou Tríplice Aliança, a situação estava deteriorada. É importante entender que desde o início, os Estados Unidos financiavam o esforço de guerra da França e Inglaterra, sem, no entanto, deixar de ser neutro. Entretanto, a ameaça de uma derrota da Entente, que poria em risco os investimentos norte-americanos nesses países, levou aos poucos o país à guerra. Os acontecimentos se precipitaram quando a Alemanha declarou ao presidente norte-americano Woodrow Wilson sua intenção de bloquear a Inglaterra e a França, tornando perigosa a situação dos navios núcleos. Em abril de 1917, o Congresso americano, por intervenção de Wilson, declarou guerra à Alemanha. A entrada em cena do exército norte-americano quebrou o equilíbrio, já precário mantido pelas potências centrais, Alemanha e Império Austro-Húngaro, e foi decisiva para a vitória da Entente. Diplomática, a maioria dos países da América Latina, incluindo o Brasil, declarou guerra às potências centrais, demonstrando a crescente influência geopolítica e economia dos Estados Unidos sobre a região. Guerra Mundial, os Estados Unidos transformaram-se no centro do capitalismo mundial, apesar de também ter sofrido uma significativa de número de baixas, ao gastar aproximadamente 36 bilhões de dólares. O país obteve grandes compensações ainda durante o conflito. Os norte-americanos lucraram bastante com o fornecimento de empréstimos e a venda de produtos industrializados para os países da guerra. Dessa forma, o fim da Primeira Guerra Mundial representou o início da hegemonia financeira norte-americana. De maior devedor de 3 bilhões de dólares, o país passou a invejável posição de maior credor mundial, 11 bilhões de dólares. Mais que isso, os Estados Unidos, que em 1918 já era responsável por mais de um terço da produção industrial, passou em 1929 por mais de 42%. A economia norte-americana dominava uma larga fatia do comércio internacional, as economias europeias estavam enfraquecidas devido aos esforços despedidos na guerra e tornaram-se cronicamente dependentes dos empréstimos provenientes dos Estados Unidos. Os capitais norte-americanos financiaram a reconstrução das nações europeias e a retomada de atividade industrial do Velho Mundo, o que também estimulou o comércio de produtos e equipamentos estadunidenses no mercado internacional.
Portanto, enquanto o continente europeu, ainda se recuperando das grandes perdas humanas e materiais provocadas pela Primeira Guerra, vivia um momento de declínio, os Estados Unidos emergeria do conflito como a potência econômica mais importante do planeta. Além disso, seu papel decisivo no resultado da guerra fortaleceu sua influência no cenário geopolítico internacional.